comentando da liberdade excessiva. Se você dá liberdade excessiva para as pessoas, elas vão fazer muita merda, né? Mas por outro lado, eu acho que se deixar isso rolando, pode ser que aconteça uma seleção natural. Aos poucos, as coisas realmente muito ruins podem acabar sendo eliminadas por um tipo de seleção natural. Mais ou menos, só que vai ter um custo esse negócio, né? Assim como a gente teve um custo ao longo da história. Porque assim, vamos supor que acabe, que seja um anarquismo completo. Não sei se é exatamente isso que você está falando, mas vamos supor que houvesse um anarquismo completo. Tirou a polícia, por exemplo. Tirou a polícia, se tirou a polícia, que já tem uns caras aqui de volta que talvez já vão querer invadir aqui. Já não é uma coisa. Mas também quem invadir vai ser morto, né? Se tirar a polícia. Vai ter algumas coisas que vão. E quem morrer não vai assaltar de novo, né? Em alguns Vai ter uma aspectos. troca, né? Assim, as escalas vão mudar, assim, os critérios. O que determina as propriedades atuais? Quem são as pessoas que vão ter as propriedades? São as pessoas que estão encaixadas naquele sistema. Se você muda radicalmente o sistema, o Mike Tyson, por exemplo, um cara forte, ele passa a ser, né? Agora, no caso com armas, as pessoas têm muitas armas, os caras que estão lá no morro, lá, acabou a polícia, os caras que estão no morro descem de lá e saem invadindo e vão dominar, sabe? Porque sim, mas eu não sou a favor de acabar de fazer isso, né? Eu não sou a favor de instaurar uma anarquia. Na verdade, o meu pensamento vai mais na direção de usar a tecnologia para essa tecnologia fazer com que seja cada vez mais custoso para o Estado controlar o indivíduo, até o ponto que não é mais viável o Estado controlar o indivíduo. E eu também não acho que a gente está caminhando para uma anarquia, eu acho que a gente está caminhando mais para um sistema controlado por corporações. Corporações estão ganhando cada vez mais dinheiro, estão ganhando cada vez mais poder, e acho que elas estão controlando os estados cada vez mais. Eu acho que já existe, é meio que uma plutocracia na prática, né? Você tem, não sei se exatamente uma plutocracia, mas você tem as pessoas com alto poder aquisitivo, elas colocam e tiram os presidentes, não sei se sempre, mas em grande parte, e existe um vínculo, né, de compromisso, de responsabilidade, de retribuição de favores. Então, quando o Ike Batista, por exemplo, foi entrevistado, que ele comentou que ele estava financiando a campanha da Dilma e do Aécio. Aí perguntaram, por que você está financiando os dois? Porque qualquer um dos dois que ganhar lá e tal... né? Assim, e o mais importante disso é que o dinheiro está sendo completamente jogado no lixo, né? Porque é um recurso jogar. Porque financiar a campanha de política é um absurdo. Para ele, não, porque para ele ganha poder, mas para a questão de produtividade está sendo totalmente jogado no lixo. As pessoas têm a ilusão de que elas estão elegendo os candidatos, quando na verdade elas estão sendo manipuladas pela mídia, estão sendo manipulados por publicidade diversas, estão sendo manipuladas por partidos políticos que elas estão vinculadas de alguma forma, por religiões, por grupos diversos, e elas vão lá seguir e votar no que eles estão dizendo. Eles estão achando, às vezes eles nem acham, eles sabem que eles estão sendo manipulados, mas vão lá e fazem isso, eles não estão pensando, né? E mesmo que pudessem pensar, não tem muitas opções. Os candidatos, eles apresentam um projeto de governo, mas eles não têm responsabilidade nenhuma de cumprir o que eles estão apresentando ali. Tinha que ter um mecanismo em que o cara se candidatou, ele apresenta um projeto de governo para um comitê de acadêmicos que vão julgar aquilo, que são acadêmicos neutros, que são sorteados de última hora e que não sabe quem vão ser eles vão julgar aquilo e vão decidir qual o melhor plano ali. Aí o cara que vai ser o aprovado ali, o eleito pelos acadêmicos e não pelo povo, ele vai ter a obrigação de cumprir o que ele prometeu ali. Se ele não cumprir, ele perde um braço, ele perde um dedo, ele perde um olho, ele tem que cumprir o que ele prometeu. Se ele teve a responsabilidade de fazer o negócio e não cumpriu, ele vai ter que sofrer uma sanção, uma penalidade que seja compatível para ele não fazer de novo. Agora, o cara promete, não cumpre, não tem sanção nenhuma, o cara sai de lá ileso. Sabe, na verdade, ele tem responsabilidade, mas a responsabilidade não é com o povo, é com o corporativista, com os bilionário. caras que financiaram a campanha dele, né? Então... E aí é um problema grave, porque aí entra nessa situação que você vai dizer, as empresas, elas podem não estar nominalmente, explicitamente controlando, mas indiretamente eles estão controlando tudo, né? E aí isso entra num outro tipo de anarquia, né? Que não é a anarquia do indivíduo, mas é a anarquia entre corporações competindo entre si, né? Porque não é uma corporação só que controla o mundo inteiro. Elas competem uma com a outra e elas
detêm o poder, então isso acaba gerando uma coisa meio bizarra aí, que não é nem anarquia, nem Estado, nem mercado, parece que é uma coisa alienígena nova aí que tá surgindo. Em alguns pontos eu acho positivo que seja assim, porque se você tem um só, o risco de tiranizar e de fazer o que bem entende é maior. Então fica mais perigoso se tiver um só mandando em tudo. Mas a tendência a longo prazo, eu acho que é de que vão, em alguns momentos, emergindo certos grupos. Os Estados Unidos, por exemplo, estava parecendo que ia emergir, mas agora a China parece que já está colocando em risco os Estados Unidos. A Índia está um pouco atrás, eu não sei exatamente como é que vai ficar nas próximas décadas, mas, assim, não está muito claro, né? Mas nos anos 70, 80, 90, parecia que era a União Soviética e os Estados Unidos que estavam lá, mantendo, né, um clima tenso, mais ou menos equilibrado. Depois parecia que os Estados Unidos iam assumir uma liderança de muitos anos, de muitas décadas, e agora a China já começou a colocar meio que em ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. Não está muito claro o rumo que vai seguir isso, né? Não sei bem quem vai ter mais poder, mas aparentemente vão ficar compartilhando. Os Estados Unidos têm uma vantagem gigantesca, que é o fato de que os outros países têm reserva em dólares, então eles podem imprimir dólares a hora que eles quiserem, mas a qualquer momento isso pode mudar, porque assim como mudou em 1944, eles podem fazer alguma lei que mude também isso de novo. A China pode pressionar, porque quando teve o subprime em 2008, que eles agiram de maneira que eu acho que foi abusiva, para evitar que eles repitam esse tipo de situação. Podem tentar mudar esse tipo de política, esse poder excessivo que eles têm, né? Então, não O sei bem. natural com o crescimento econômico, né, e se você tem uma moeda que não está aumentando sua oferta, com o crescimento econômico, o natural é a deflação, né? Os preços sempre continuarem caindo, porque você tem mais produtos, mais serviços e uma quantidade de moeda constante. Você vai ter, cada quantidade de moeda vai comprar mais produtos e serviços. Então, a inflação, de uma certa forma, suga todo esse poder de compra que seria natural da deflação. E as pessoas não pensam nisso, né? Elas não pensam que elas deveriam estar enriquecendo absurdamente porque o crescimento econômico está sendo absurdo. Elas simplesmente ignoram, porque já que a inflação está comendo todo o valor do dinheiro, elas simplesmente ignoram que esse valor existe. Elas acham que as coisas estão indo mal, estão indo, a vida está seguindo e pronto. A inflação não é um problema intrínseco, né? Ela meio que faz parte do processo, porque o governo, se o governo tem a liberdade de imprimir dinheiro quando ele quiser, ele vai gerar inflação quando ele quiser, porque para ele arrecadar com impostos é muito mais complexo o processo do que ele simplesmente imprimir dinheiro. É que no Brasil é mais difícil, porque você pode imprimir dinheiro internamente, domesticamente vai ter valor aquilo, mas externamente o real não. Né? Agora o dólar ele já tem valor no mundo todo, então os Estados Unidos têm essa facilidade extra. Mas eu acho que a inflação em si eu não vejo como a inflação ser um problema intrínseco. Né? Ela é um reflexo de outros problemas, mas eu não vejo como mesmo que não houvesse inflação, eu acho que o problema seria se não houvesse produção, aumento na produção industrial e na produção científica e tecnológica. Isso seria um problema, seria uma estagnação de desenvolvimento, né? Se não houvesse avanços científicos e tecnológicos. Agora, havendo avanços científicos e tecnológicos, mesmo havendo inflação, as pessoas podem sofrer uma perda relativa em relação uma realocação, né, na distribuição de renda, que elas estão perdendo um pouco nesse processo, mas elas estão ganhando em termos absolutos, porque mesmo elas ganhando menos, elas podem estar se alimentando melhor, com mais acesso à saúde, com mais acesso à educação e lazer, etc, etc. O fato de quase todo mundo não, mas muita gente tem celular, por exemplo, uma parcela muito grande da população de poucos recursos tem celular. Quase todo mundo, em São Paulo, pelo menos, no Rio de Janeiro, nas metrópoles. E com o GPT-3, né? Não, com o GPT-3,5, de graça. Tem celular, quer dizer, há 20 anos, há 30 anos, o celular que surgiu nos anos 80, 90, o primeiro celular. Quer dizer, é uma tecnologia extremamente inovadora. E agora quase todo mundo tem acesso a isso. E não só.